Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Conhecimento Judaico, em que hoje nós vamos compreender a respeito de como se deu o processo de canonização da Bíblia judaica, também conhecida como a Bíblia hebraica, isso é, os 39 livros que nós encontramos naquilo que é chamado pelos cristãos de Antigo Testamento e que comumente é utilizado também nas Bíblias de cristãos protestantes, que não contém aqueles que são os livros apócrifos, como o 1º e 2º Macabeus, dentre outros. A Bíblia hebraica é composta, então, por 39 livros. Todavia, normalmente alguns judeus consideram apenas como sendo 24 livros, porque eles reúnem os 12 profetas menores num grupo só e também outros livros, como por exemplo 1º e 2º Reis, que ficam reunidos em um só, 1º e 2º Samuel, também reunidos em um único, assim como Crônicas e Esdras, que estão reunidos em um só. E isso dá um total, então, de 24 livros. E alguns judeus ainda costumam fazer uma redução um pouco maior, reunindo ainda outros livros, como, por exemplo, Jeremias e Lamentações, num livro só, e também Juízes e Ruth, em um único livro, que assim forma-se 22 livros, porque é semelhante às 22 letras do alfabeto hebraico, conforme nós estudamos, por exemplo, em nossa primeira aula do curso de hebraico aqui do canal. Agora, antes de nós nos aprofundarmos a respeito de como se deu esse processo de canonização dos livros que se encontram na Bíblia hebraica, é interessante nós observarmos sobre a origem dessa palavra cânon, que na verdade ela não tem uma origem hebraica, mas sim ela vem do grego, que ainda traz consigo uma raiz semita, que seria como se fosse uma vara de medir, então seria como se fosse a regra no caso. Nós vemos, por exemplo, a palavra cânon sendo utilizada pelos cristãos ainda lá com Paulo de Tarso, na carta aos Gálatas, no capítulo 6 e verso 16, em que ele fala a respeito da regra a qual os cristãos deveriam estar orientados. Então ali nós encontramos, por exemplo, a palavra cânon em grego. E é interessante que essa palavra cânon, ela não era utilizada pelos judeus da antiguidade. Quem primeiro utilizou a palavra cânon para se referir ao cânone fechado, no caso dos livros que se encontravam naquilo que era considerado como o Antigo Testamento pelos cristãos, foi Atanásio, ainda no século IV. E foi só posteriormente a isto, e que a palavra cânon começou a se adequar no cristianismo, é que os judeus também começaram a utilizar cânon para se referir aos livros que faziam o fechamento daquilo que era considerado sagrado, sendo a lei e os profetas, isso é, aqueles 24 livros, ou também chamados de 39, que se encontram na Bíblia hebraica. Agora aqui também, como eu falei um pouco a respeito do cristianismo, apesar de nossa série ser relacionada ao conhecimento judaico, mas as duas religiões, elas muitas vezes têm algum diálogo entre si, principalmente na parte da antiguidade, nós vemos que, por exemplo, a Igreja Católica ela não tem apenas os 39 livros do considerado Antigo Testamento, mas sim ela possui 46 livros. Essa diferença existe porque os judeus que fizeram a tradução da Bíblia hebraica para o grego, que posteriormente foi chamada de Septuaginta, por causa daquele mito dos 70 sábios que fizeram a tradução dela, ela continha também 46 livros. Então nós temos ali, por exemplo, o livro de 1º e 2º Macabeus, temos Eclesiástico, livro da Sabedoria, dentre alguns outros que acabaram não entrando para o cânon do judaísmo, mas fizeram parte daquele que era utilizado no cânon do cristianismo antigo. E só foi tirado desse cânon apenas após a Reforma Protestante, em que optou pela tradição hebraica, por considerar por vezes como sendo a tradição mais primitiva daquilo que era o chamado Antigo Testamento. Agora então, examinando sobre como que os judeus consideraram os livros sagrados e aqueles que não deveriam ser sagrados dentro de sua religião. A primeira coisa que nós devemos compreender é que o processo de canonização ele foi bastante antigo, começando até desde o período do exílio na Babilônia pelos judeus. O primeiro livro a ser considerado sagrado, a ser, no caso, canonizado, ou sendo como a regra para a comunidade, foi a Torá. E isso aconteceu principalmente após o exílio na Babilônia, em que foram reunidos os vários textos que fizeram parte da composição da Lei de Moisés, que são os 5 livros que nós encontramos no início de todas as Bíblias, naquilo que é chamado pelos cristãos de Antigo Testamento. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estes foram os primeiros livros a serem considerados canônicos
especialmente após o exílio na Babilônia. Porque nós sabemos, nos dias de hoje, principalmente a partir dos exegetas que estudam a histórico-crítica sobre como se formou os textos antigos, a Torá, na verdade, ela é uma composição múltipla de várias fontes. Até mesmo se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais a respeito dessas fontes que fazem parte da lei judaica, a lei de Moisés, eu recomendo a vocês um vídeo ainda mais antigo, com uma qualidade bastante modesta que eu coloquei aqui no meu canal, chamado Lei Judaica. Lá vocês vão compreender com um pouco mais de profundidade sobre quais são essas fontes que formaram a lei judaica, que começaram em si a serem mais descobertas e a serem mais manifestas até mesmo no meio acadêmico, principalmente após aquele estudioso conhecido como Julius Wellhausen, um estudioso e exegeta alemão tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento para os cristãos. Com isto, nós sabemos então que os primeiros livros a serem canonizados foi a Lei de Moisés. E gradualmente os livros dos profetas também foram considerados como sendo sagrados. Nós vemos, por exemplo, considerados como sagrados, essa divisão bipartida em lei e profetas num livro antigo que se encontra em 2 Macabeus, mas especificamente ali no capítulo 15 e verso 9, que nos apresenta essa divisão bipartida em lei e profetas. Então, como nós sabemos que 2 Macabeus foi uma obra judaica escrita no século II antes da Era Comum, nós vemos que ali já tinha um certo germe daquilo que pode ser considerado como um cânon da Bíblia hebraica. Todavia, este cânon foi se ampliando e foi se colocando também obras de caráter sapiencial, aquilo que é chamado de um caráter mais de sabedoria, como por exemplo o livro de Salmos, Provérbios. O Eclesiastes teve alguns problemas ainda para entrar no cânon, foi muito discutido, mas posteriormente foi aceito. Mas na antiguidade mesmo, ali entre o século II e III, os livros mais aceitos como sagrados eram a Lei de Moisés e os Profetas. Foi a partir do século I, mais especificamente no final do século I e início do século II, quando começou a ocorrer a dispersão judaica com a vitória dos romanos sobre Jerusalém, a última grande revolta judaica com Bar Kokhba no século II, lá no ano 132 a 135 da Era Comum, em que os judeus se preocuparam em colocar qual que seriam os livros aceitos dentro da Bíblia hebraica, que seriam a regra da comunidade, isso é, o cânon da comunidade, apesar desse termo ainda não ser utilizado, e que também foi discutido sobre quais deveriam entrar e quais deveriam ser considerados como apenas obras de ética ou obras que deveriam ser colocadas até mesmo como heréticas frente à comunidade e não deveriam nem sequer ser lidas. Nos dias de hoje, ainda muitos estudiosos acreditam, e também até na internet aqui muitas vezes é comentado, que o evento que fechou o cânon da Bíblia hebraica foi o Concílio de Jamnia, que ocorreu no final do século I. Todavia, estudiosos mais modernos contestam bastante essa afirmação do Concílio de Jamnia, porque se nós examinarmos textos que se encontram no Talmud, dentre outros da tradição hebraica, nós vemos que os sábios que se encontravam na cidade de Jamnia após a dispersão judaica, eles não tinham uma autoridade tão grande assim. Então, muito provavelmente, eles ajudaram sim a formar o cânon, mas eles não fecharam o cânon em Jamnia ali. Foi algo mais complexo que aconteceu e também nos anos seguintes ao Concílio de Jamnia. Então nós estamos falando ali de uma complexidade entre o século I, mais especificamente ao final, século II e o século III, dentro da comunidade hebraica, judaica, para se conseguir fechar o cânon dos livros que fariam parte da Bíblia hebraica. Algo também muito interessante e que é divulgado e que se acredita por muitas pessoas que motivou os de Jamnia, assim como judeus posteriores, a recusar a entrada de livros no cânon, é, por exemplo, dizer que eles não foram escritos em hebraico, e sim que os livros que foram escritos em grego deveriam ser rejeitados do cânon. Mas isso não é totalmente verdade, porque, por exemplo, na Septuaginta nós temos o livro de Eclesiástico e também nós temos o livro de 1 Macabeus. Eles entraram para o cânon cristão antigo, fazendo parte dos 46 livros que hoje, por exemplo, a Igreja Católica tem. E eles foram escritos primeiramente em hebraico, mas acabaram não entrando para o cânon judaico.
E isso é algo muito curioso porque nós vemos que, provavelmente, um dos motivos que fez com que fosse rejeitado alguns livros de entrar no cânon da Bíblia hebraica foi porque eles faziam parte das tradições cristãs. Então, o cristianismo ele pode sim ter motivado muitos dos judeus a rejeitarem alguns dos livros de se entrar dentro do cânon da Bíblia hebraica. E também, muito provavelmente, os judeus quiseram rejeitar alguns dos livros de entrar no cânon por causa de certos movimentos apocalípticos que aconteceram e acabaram causando um grande prejuízo à comunidade judaica daquela época, entre o século I e o século II. Por exemplo, muitas obras apocalípticas, como em exemplo o livro de Enoque, acabou não entrando para o cânon justamente porque eles rejeitavam essa visão apocalíptica de uma vinda iminente e fechamento do reino por conta dos graves distúrbios que acabaram acontecendo na comunidade judaica da época. E apenas alguns livros de uma tonalidade mais apocalíptica que acabaram entrando, como por exemplo o livro de Daniel. Todavia, o capítulo 13 e 14 do livro de Daniel, por exemplo, acabou também não fazendo parte do cânon da Bíblia hebraica. E também acredita-se hoje que muito provavelmente os judeus optaram por alguns livros para entrar pelo cânon em detrimento de outros livros, justamente por considerar que eram livros mais utilizados pela grande maioria das comunidades. Assim como, por exemplo, foi um dos argumentos para certos textos entrarem dentro do cristianismo no cânon do Novo Testamento, como por exemplo. É a mesma situação também que muitos judeus utilizaram para se fazer com que livros entrassem para o cânon da Bíblia hebraica. Então, observando aqueles que eram mais utilizados pelas comunidades judaicas da época. Com isso, nós compreendemos aqui como se deu esse processo de canonização. Obviamente, não é uma resposta simples. Nós não temos condições de dizer que foi o Concílio de Jâmnia que fechou o cânon da Bíblia judaica ou a Bíblia hebraica, mas sim o que nós sabemos é que foi algo complexo que ocorreu entre o século I, II e III da Era Comum. E também é muito interessante de nós observarmos que alguns critérios foram utilizados tanto pelos judeus quanto pelos cristãos para escolherem os textos que fariam parte de seus livros sagrados. Com isto, eu vou ficando por aqui e nos vemos na terça-feira em nossa segunda aula do curso de Hebraico Fácil. E também convido a todos a assistirem na sexta-feira que vem, neste mesmo canal e nessa mesma hora. Eu sempre quis dizer isso, que nós vemos também mais um capítulo da série Conhecimento Judaico aqui no canal. Então, a todos os que ainda não são inscritos, se inscrevam aqui no canal para não perder nenhum vídeo da série, assim como aqueles que querem fazer aulas de hebraico também são todos muito bem-vindos a aprender hebraico de uma maneira objetiva e fácil de ser entendida. E com isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima!